Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados nessas últimas várias semanas, porque nesses últimos meses a gente gravou muitos episódios exclusivamente com médicos. E aí tem uma coisa interessante que o médico ele é extremamente tribal e eu, como médico, eu vejo isso, a gente é tribal e muitas vezes a gente pensa que o nosso desafio é só o nosso desafio, que a gente não pode aprender com pessoas de outros setores, porque a gente vê cases de grandes empresas e a gente pensa, tá, mas eu não sou a Microsoft, eu não sou a Amazon, eu não sou o McDonald's, mas a gente esquece que tem muita empresa que cresce em diferentes setores e que tem desafios muito similares. Então, para quem está escutando aqui, primeiro de tudo, eu quero que vocês abram a cabeça para escutar uma história que eu não quero nem apresentar a pessoa assim como cofundador do Gestão DS, ele é o cofundador do Gestão DS, mas não é assim que eu quero apresentar, não. Eu estou aqui com o Felipe Ravanello, que é lá de Santa Maria, é gaúcho, como eu. Lá do interior do estado. Do interior do Rio Grande do Sul. Coisa buena, tchê. E durante a faculdade teve uma ideia maluca com seu sócio Marcelo e saíram de porta em porta vender prontuário. E acho que isso pode ser uma aula para vocês de estruturação de negócio. Então, Felipe, bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí, Matheus, obrigado pela Exponencial Média aí, pra gente é um prazer, uma honra também tá contribuindo, né? A gente na Gestão DS, nossa missão é ajudar médicos, médicas e profissionais de saúde a construir negócios melhores e a gente faz isso através dos nossos trabalhos, né? Seja a gente como software, vocês como mentoria e acho que esses papos, né? Essas trocas ajudam muito também no dia a dia ali, o médico talvez pensar um pouco fora, ver outras possibilidades, então pra gente é um prazer e como eu falo como Gestão DS, tá aqui hoje aí com vocês. Ah, com toda certeza. Cara, e até um disclaimer aqui para quem está escutando, né? Quando a gente vê um episódio assim, uma colaboração, a pessoa fica, pô, isso aqui vai ser o que vão me vender aqui? Então, eu já quero deixar aqui as claras, tudo. Galera do Gestão DS é firmeza demais, eles prestam excelente trabalho, eles fazem um negócio muito legal. Não somos afiliados, não temos nada disso. Gosto do prontuário de vocês, como eu gosto de vários outros prontuários também, acho que tem vários bons serviços. Total. E o objetivo aqui não é a gente fazer pitch de nada. Se a pessoa se interessar em qualquer coisa, ela vai atrás. Acho que o objetivo é muito mais se conectar e trazer um conteúdo de valor para quem está do outro lado. É isso aí, vamos para cima. Legal. E Felipão, começando do começo, cara, acho que o médico, quando ele começa seu negócio, ele não tem noção de nada, ele não tem noção que o consultório é um negócio. Ele não vê saúde como negócio. Uhum. Vocês, lá atrás, vocês identificaram que saúde era um negócio e que tinha potencial para desenvolver ferramentas para transformar esse negócio mais eficiente. E aí, vocês começaram a ir atrás de clientes. E essa é uma dor que muito médico tem, que é assim, como que eu vou atrás de clientes, como que eu desenvolvo assim, uma base maior, e vocês são um baita case de ir atrás desses clientes, validar um produto, melhorar o produto constantemente. Como é que foi esse processo todo, essa jornada? Boa. Vou tentar fazer uma versão meio resumida desses 10 anos, assim, né? Porque senão a gente vai ficar aqui. Mas eu, como tu já trouxe ali, né, Matheus, eu sou administrador por formação, eu não venho, nem o Marcelo, nem o André, que é o meu sócio desenvolvedor. Hoje o Marcelo é casado com uma médica, mas a gente não veio de família médica, enfim, então não vi essa rotina. Acho que um primeiro, aí olhando para a história em retrospectiva e vendo pontos que eu acho que pode ajudar, né, pensar como empreendedor, né, eu acho que primeiro é tu entender muito bem a dor do que tu quer resolver, né, então essa vontade de empreender na área médica não veio porque a gente queria mudar totalmente a medicina, enfim, veio porque a gente entendeu primeiro de um modelo de negócio, né? Então, quando a gente estava na época da faculdade, um empreendedor da nossa cidade que desenvolve software, ele foi dar uma aula para a gente e falou sobre o modelo de SaaS, que é Service as a Software, Software as a Service, o Service as a Software está mudando agora.
E ele falou sobre esse modelo, a gente pensou assim, cara, que legal isso aqui. Então quer dizer que tu vende 5 assinaturas nesse mês, se tu vender mais 10 no próximo, tu tem 15 clientes, se tu atender bem esse cara. E aí, como um pensamento de administrador, a gente plotou isso num Excel, o Excel aceita tudo, a gente falou, cara, 10 anos depois a gente vai estar milionário, a gente pensou, né? E aí a gente começou a ver que, bom, mas esse modelo, que nicho, onde a gente poderia aplicar? Né? Então, primeiro a gente começou com, na verdade, por modelo de negócio, que eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente pensa, eu quero super inovar e tal. Às vezes já existe várias coisas que tem um bom modelo de negócio e que tu pode se basear para trabalhar. Hoje é muito comum falar da recorrência, mas 10 anos atrás a gente estava começando a viver isso, né? Então, tu comprava o CD, tu comprava o software que tu instalava uma vez na vida e ficava pro resto da vida lá, né? E aí, acho que o outro ponto é achar um nicho que de fato faça sentido. Então, a gente pensou, cara, a gente for fazer para toda e qualquer empresa, vai ser muito difícil, inclusive, concorrer com esse cara que já veio nos mostrar. Aí a gente pegou, cara, qual nicho que de repente a gente poderia digitalizar, né? E aí, de bate-pronto, assim, pela nossa experiência, e aí como usuário do serviço, não por fazer o serviço, a gente pensou, cara, a rotina de clínica e consultório, ela é bem complicada, né? Porque é normal o cara ligar lá, ninguém te manda mensagem para te lembrar, basicamente tu tem que lembrar da consulta muitas vezes, e quando tu liga, eu preciso remarcar alguma coisa, tu vê lá a secretária barulhinho de folha, assim, te deixa na espera. Isso, tô falando aí de 10 anos atrás, né? 12, quando a gente começou a validar, assim, fazer o MVP. E a gente começou a ver, cara, aqui tem uma possibilidade de fazer um negócio mais simples aqui. E aí a gente fez, aí acho que acho que uma outra lição que eu acho que serve para qualquer empreendedor, seja médico, seja o cara que quer empreender numa tecnologia, é tu entender bem um nicho, isso te ajuda, às vezes no longo prazo talvez limite um pouco o teu mercado, o tamanho dele, mas automaticamente que tu começar num nicho é muito mais fácil, tu consegue desenvolver mais rápido, como tu falou, o médico é tribal, né? Então, o médico vive com o médico, convive com o médico, então tu pegando um nicho certo, ele começa a te indicar mais, assim, é mais fácil tu crescer do que tu fazer um software genérico para todo mundo. É mais difícil, né? Tu tem muitos desafios. Acho que essa foi uma outra lição. E aí depois acho que é entender mercado, né, cara? Acho que isso aqui é uma coisa que serve para o médico também. Então, poxa, vi um modelo de negócio, vi um nicho que eu posso atuar, e agora eu preciso entender como é que aquele mercado funciona. E aí a gente começou a olhar na época os concorrentes que se tinha naquele mercado, a gente percebeu que já existia uma turma que estava começando a vir com essa pegada do software em nuvem, né? Que ainda era uma coisa que a gente tinha que tirar essa objeção do médico. Poxa, meus dados estão na nuvem, onde é que fica essa nuvem, né? E essa mobilidade ainda não era um negócio tão forte de todo mundo estar usando. E a gente percebeu que quem liderava aquele mercado eram softwares que eram instalados em máquina, né? Então, softwares mais antigos e tal, que a gente entendeu, cara, isso aqui vai morrer. A nuvem, quando apareceu, que é o que agora a gente está vivendo talvez com a IA, né? A nuvem, quando apareceu, a gente falou, cara, não tem volta. Quem não se adaptar e criar alguma coisa que dê mobilidade para o médico, ele possa usar o celular, enfim, vai morrer. E aí a gente começou, cara, vamos analisar esses concorrentes. E a gente começou a perceber que, cara, era software muito antigo, era um software que a gente brincava lá no Sul, que tem uma expressão que é uma bazuca para matar um mosquito, né? Então tinha muita tela, parecia um software de hospital, mas a complexidade do processo era de clínica. E aí, acho que essa foi uma lição boa, a gente fez essa parte do cliente oculto, e também aí acho que tem uma lição acho, importante, que é tu, de fato, viver o ambiente, né? Porque a gente não era médico, né? Então, a gente aproveitou nosso TCC de faculdade, inclusive mandar um abraço pro doutor João Isidro, né? João Isidro foi meu professor de faculdade, um cara que eu admiro muito, cirurgião torácico exímio, cara, talentosíssimo. Descobrimos esse ponto em comum aqui agora, antes, né, Matheus? Legal. E o Marcelo, que é o meu sócio, estava na época do TCC, eu tinha me formado um semestre antes que ele, e isso é muito legal, né? Por exemplo, na administração tu tem que fazer um TCC no final. E a gente queria fazer da empresa já, só que para tu fazer da tua empresa, tu tinha que abrir um CNPJ, e é totalmente ilógico, porque, poxa, eu quero validar. Se isso aqui não for um negócio, eu vou ter que fechar uma empresa, e não deixaram. Então a gente burlou o TCC, que a gente fez que ia ser mapeamento de processo. Então o Marcelo passou 4 meses lá, a gente brinca que ele foi secretário do Dr. João, por 4 meses acompanhava ele no banco. Cara, ele viveu a rotina do Dr. João, ele não atendia, mas ia junto, via o que ele fazia, via as dificuldades, via como é que ele operava a tela, pegava feedback, cara, isso aqui é ruim. Pá, eu via que ele tinha que, para entrar num lugar, tinha que dar 3, 4 cliques, que poderia ser um clique só. E a gente percebeu que existia uma lacuna ali, que era fazer um software mais simples, né? E aí que surgiu a gestão DS. A gestão DS, ela veio muito nessa pegada de simplificar a gestão de clínicas e consultórios médicos, né? O DS era primeiro de Doctor System, aí quando a gente foi lançar, a gente falou, cara, esse nome tá muito atrasado. E a gente mudou para Descomplica e Simplifica, né? E aí, nesse meio tempo, depois a gente conheceu o Dr. David Sena, que é o meu sócio médico, que entrou depois. Todo mundo acha que a gestão dessa é por causa do Dr. David Sena, que ele tinha um método. E aí, cara,
funcionava, os caras, tipo assim, não, se tem um médico por trás, se tem um médico, ajudava pra vender. E a gente falou, cara, vamos deixar, vai que dali a pouco nem 10 corta pra cá, 10 anos depois estamos aqui ainda. E aí ajudou a vender e continuou a gestão DS, né? Agora Mas DS acho que de Deus sempre, né? agora é dados de saúde. Então a gente a gente mantém a sigla e vai trabalhando. Mas eu acho que foi muito isso, assim, que são alguns aprendizados que quando a gente montou, de que nos ajudaram muito acho que é o dever de casa que todo empreendedor deveria fazer e que o médico tem que fazer também, né, cara? Que é entender, assim, poxa, qual que é o mercado, quem são meus concorrentes, se eu tenho um nicho e que modelo de negócio eu quero estruturar. Eu quero fazer uma clínica mais voltada para particular, para convênio, é um modelo, enfim, acho que são coisas que são parte dessa lição do plano de negócio, que quanto mais tu estruturar, não vai te salvar, mas eu acho que quanto mais preparado tu tiver, a chance de dar certo, ela é muito maior, né? Cara, pô, que aula que tu já deu aqui Não, de início, cara. Então, só para um negócio assim, que o médico que tá escutando acho que vai conseguir lembrar. Eu lembro quando eu tava na faculdade e que os prontuários, os prontuários hospitalares, eles eram à mão. Eu lembro daqueles calhamaços de uns prontuários gigantes de escrever ali, daí tu olha a evolução, a última evolução, tu já não entendia direito. E aí eu lembro quando começaram a usar... Tinha o ambulatório e dentro do mesmo hospital a parte ambulatorial e hospitalar. E eu lembro que na parte hospitalar começaram a usar o TASI, que é um prontuário hospitalar, e aí já depois que na parte ambulatorial foi o TASI. Só que tinha essa questão de que realmente era um prontuário que existia um lugar lá onde todos esses dados ficavam guardados. Então, fazendo a menção desses nomes, porque quem está escutando provavelmente conhece TASI, MV, alguns prontuários assim, e provavelmente viu a passagem do prontuário à mão para o prontuário eletrônico. E dentro de clínicas também existia o prontuário à mão. E às vezes a gente esquece, porque que 10 anos atrás o mundo mudou muito. Total, né? total. Então, quem entrou no mercado aí a partir, sei lá, de 2018, talvez até um pouco antes, o cara não viu mais dentro do cenário de consultório particular o esquema da folhinha que vocês viram lá no início. Mas cara, é engraçado porque eu falo, né? Hoje em dia acho que já tá mudando essa perspectiva, mas até uns 2, 3 anos atrás eu sempre comentava assim, quando a gente ia conversar, óbvio que a gente tem concorrentes, tem muitos concorrentes bons também, na verdade, a minha batalha ainda era contra o papel. Porque, basicamente, aí de cada 10 leads que chegava, a gente tinha em torno de uns 7, ainda que, tipo, não tava usando nada, sabe? E porque, geralmente, quando o médico já usa alguma coisa e gosta, a tendência dele é continuar. Então, a maioria dos meus leads que chegavam não estavam usando praticamente ainda prontuário. Hoje, a gente já caiu esse número para 5, 4 de cada 10 que chega, né? Não tem nada usando no consultório, ou tem alguma coisa muito simples ainda que quer dar um próximo passo, né? Mas esse movimento, ele com certeza é recente, e a gente vê isso pelos números lá, né? Cara, muito legal. E uma coisa que eu achei bacana aqui, olhando a história como um todo, e que vale para o médico pensar, é que quando o médico pensa em marketing, por exemplo, ele pensa automaticamente em eu vou fazer Instagram, eu vou fazer mídia paga, e esquece que marketing começa com um estudo do mercado. Vocês olharam ali o grande tabuleiro, vocês pensaram, cara, a gente tem essa solução, para quem que a gente quer dar essa solução? Vocês tiveram uma aposta ali de que vocês iam fazer, só que para que vocês conseguissem transformar isso em algo que gerasse valor, vocês tinham que, além de entender, tem potencial de mercado aqui, eu tenho que entender muito bem como que é a vida desse cliente, quais dificuldades ele tem no dia a dia, como que é a rotina, e daí vai lá o Marcelo, por 4 meses, ser secretária do João Isidro, para ter na pele experiência. E aí a coisa que fica pro médico que está escutando, muita gente tem medo de nichar, acha que nichar significa restringir, mas o nicho ele pode te amplificar, principalmente quando está num começo, porque tu pode ver esse espaço, e quando você pensa num nicho, não basta, eu nichei. Tá, mas espera aí, e que necessidade que esse teu público tem? Qual que é a dor dessas pessoas? Como que a jornada usual é complicada para essa pessoa e vocês podem descomplicar, Total. né? Exato. Então, tipo, essa lógica, esse racional que vocês tiveram, cara, é um racional que vale muito a pena o médico ter. E aí tem um ponto que eu acho que é subsequente a isso, que é o fato de que vocês foram
uma empresa, o nome elegante é o que? É bootstrapping, é isso, né? Que vocês saíram com... Vocês não aceitaram investimento, vocês até tiveram propostas de investimento nesse período, e vocês tinham a seguinte tese: não queremos um crescimento meteórico, a gente não quer dinheiro por dinheiro, a nossa empresa tem valor, a gente quer validar o produto, melhorar o produto, desenvolver e assim crescer. É, claro, e no último ano tiveram mudanças, depois a gente pode até falar um pouco disso, mas isso daqui, cara, casa muito com o médico, às vezes ele quer que a coisa seja meteórica e estrondosa, sabe? Eu vejo muitas vezes a pessoa, antes de fazer todo esse estudo que vocês fizeram, a pessoa quer investir, de novo, é o tiro de bazuca que tu falou, em mídia paga, sendo que ela não sabe quem que é o cliente e se o serviço que ela presta é decente para esse cliente. E aí vocês criaram um produto, vocês fizeram um produto mínimo viável ali, começaram a apresentar e vocês tinham que levar isso para o mercado e não foi meteórico. Como foi esse processo de encontrar o cliente de vocês e validando o produto? Boa. Essa aí chega... eu brinco assim, quando eu olho para a história, assim, que a gente pensa assim, cara, eu acho que na época a gente devia ser... Para falar uma palavra mais bonita, ingênuo demais, assim, porque a gente até, eu brinco que uma vez saiu uma matéria nossa na Exame, e foi a vez que a gente teve os primeiros haters, né? Porque saiu a manchete era mais ou menos assim, eles começaram vendendo de porta em porta, e hoje faturam X milhões ano lá. E aí as pessoas comentando, cara, parem de romantizar a história do empreendedor, ninguém começa vendendo software de porta em porta. Eu olhei pro meu sócio e falei assim, cara, a gente deve ser muito burro mesmo, porque nem os haters de internet acreditam nessa parada. E foi verdade, cara, porque assim, eu acho que existe uma coisa que a gente fala muito no empreendedor, que isso serve para qualquer empreendedor, e o médico é um empreendedor, ele tem que pensar desse formato, que é o mapa e o terreno, né? Então a gente desenhou todo aquele plano de negócio bonito e tal, como é que a gente ia fazer para começar a escalar. A nossa ideia era ser um software mais simples que o restante do mercado, muito focado em celular, na nuvem. E aí, cara, isso tudo funciona até tu é que nem aquela frase, né? Todo plano ele funciona até tu tomar o primeiro soco na cara. E a gente não conseguia vender. Então, a gente viveu um momento ainda que ainda hoje, para grande parte, tanto hoje para a gestão DS é um canal também, a gente tem lá dentro, mas como alguns concorrentes, o médico ele não tem muito o formato de comprar por tráfego pago, ele pode até ver um anúncio, mas ele tem um formato de pedir indicação para o preceptor dele, de mandar no grupo dos colegas. Então, acabava que, poxa, e ninguém conhecia a gente, né? Ninguém usava, a gente não tinha nenhum cliente. E acho que isso serve de lição, porque, cara, tu monta o plano mais bonito, mas ele pode, às vezes, não funcionar. Então, tu tem que pensar em formas de reinventar esses teus canais, né? E pra gente, o que a gente... Não tô falando pro médico sair de porta panfletando na rua, nem pode, nossa CVM não deixa. Até um disclaimer aqui, né? É nesse ponto, cara, que às vezes a gente fala de negócio de forma geral, o médico fala, pra mim é diferente. Tá, beleza, tem o CFM, tem as regras de publicidade. 2 anos atrás teve bastante mudança até em relação a isso, mas... abstrai, olha o princípio, porque tem coisa válida. Exato, acho que tem. E acho que pra gente tem aí uma coisa que basicamente é um pouco do que os médicos às vezes fazem para começar a carreira, não nem necessariamente seguir para sempre, né? Que é a questão dos convênios. Então, tu começa tendo um primeiro espaço para conseguir trazer esses primeiros pacientes para tua clínica, que quem sabe depois tu vai transformando eles em pacientes que são recorrentes teus. A gente fez um caminho parecido, a gente sabia onde os médicos estavam, por convênios. A gente mapeava, então entrava no site, por exemplo, lá da Unimed, no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, a gente conseguia saber todos os prédios que eles estavam. Cara, o que a gente vai fazer? Bom, se a gente não está conseguindo fazer com que eles cheguem até nós, a gente vai até eles. Então, a gente começou aí nas clínicas, e aí, na primeira clínica que a gente foi, a gente já percebeu que o modelo daquele jeito não ia funcionar, porque posso falar com o doutor? Sim, senta aí. Cara, chegou mais ou menos, deu 4 da tarde, eu tinha chegado ali 1h30, nada ainda, eu falei, hoje ele não vai poder. Então, ali eu já saquei que, cara, minha conversa primeiro tem que ser com a secretária. Então, eu chegava, mapeava primeiro com ela o terreno, olha, tudo bom, fulano, como é que tá? Vocês já usam algum software hoje na clínica? Pô, a gente usa. E aí, você gosta do software? O doutor até igual, mas eu não gosto, tem esse problema aqui. Olha, a gente é um software, eu posso te mostrar aqui um negócio que a gente tem que resolve essa tua dor aí, porque daí eu sabia que se eu ajudasse ela ia chegar no final do dia e ia passar pro médico.
Então a gente começou a fazer isso, e aí a gente conseguiu um horário para conversar com ele. Aí de fato a gente conseguiu um horário mais fácil, né? Começou fazendo nesse formato pequenininho, porque nesse primeiro momento eu acho que isso às vezes é uma ânsia que a gente tem, ainda mais vocês como médico, porque, cara, o médico ele tem já um negócio. Aqui no Brasil, uma profissão assim que, cara, pô, se for um médico, eu não posso fazer algumas coisas que, sabe, tem um status também de médico, assim. E só que o negócio, ele não, mesmo o negócio que é de tecnologia igual o nosso, não é do dia pra noite que as coisas acontecem. Bons negócios, eles não são assim, sabe? Cara, do dia pra noite. O que a gente queria primeiro, no momento, era validar se aquilo fazia sentido, né? E eu acho que às vezes é uma ânsia do médico, às vezes querer que acha que tem que ir no segundo, terceiro mês. Cara, é uma jornada. Tu tá montando um negócio, tem todo um custo fixo que às vezes o primeiro ano, o segundo ano, cara, tu tá... Óbvio que tem exceções, mas tu tem que saber que tem que criar um plano que é uma maratona que vocês estão vivendo. Não é uma corrida de 100 metros, calma, sabe? E a gente sempre teve muito essa noção, até porque como a gente vinha do interior do Rio Grande do Sul, é diferente um pouco aqui de São Paulo, sabe? Meu cara, a galera já queria negócio para vender, para estourar, pegar investimento desde o dia 1. A gente nem sabia o que era isso, não sabia nem o que era valuation, não sabia o que era... Eu só queria fazer um negócio que de fato resolvesse uma dor real, que o cliente gostasse, que eu conseguisse aplicar aquilo que eu via na faculdade. E aí a gente começou a pegar esses primeiros clientes para validar, só que aí a gente foi entendendo também que, cara, opa, peraí, aquele negócio do plano que era só para fazer para o celular, a maioria ainda não tem um bom celular, tem que ser um negócio para computador bem feito. E aí a gente foi entendendo que as dores eram maiores, não era só prontuário. Poxa, já tinha o cara que já tinha uma cabeça, cara, eu tenho prontuário aqui, o que eu preciso é um financeiro melhor. Aí o outro cara falava pra gente assim, eu tenho aqui um financeirozinho, até funciona, mas o meu problema é reter paciente. E aí aí foi nessa jogada, quando a gente conheceu o David, né, que é meu sócio, que é médico, que ele mostrou assim, cara, olha só, eu uso esse software aqui, só que hoje eu sou cirurgião plástico e eu tenho o cara que vem aqui fazer a mulher que vem fazer uma cirurgia aqui comigo, às vezes ela vem com uma toxina botulínica, só que eu tenho outros 20 procedimentos que eu posso fazer, desde injetáveis até cirurgias, e ela tem o perfil. Só que eu não consigo, muitas vezes, manter o acompanhamento desse paciente, porque não tem ferramenta para fazer isso. E aí cai um estalo pra gente, cara, putz, vamos, porque prontuário eletrônico tinha um monte, né? Então foi a primeira vez que a gente meio que nichou dentro do nicho. Então a gente começou por médico e entendeu, cara, aqui tem uma dor maior, que a gente conseguir reter paciente para a clínica. Porque muitas vezes é feito bastante ação para trazer paciente, mas depois que uma vez que ele já é teu, pô, tu não continua o acompanhamento, tu não, daqui a pouco manda uma mensagem quando tem que mandar, ou só lembra dele quando tem que voltar, mas durante os 6 meses que ele ficou ali com a toxina botulínica, tu não educou, tu não sabe, e aí quando só chega na hora de voltar, tu manda mensagem. Então a gente foi um dos primeiros softwares no mercado a trazer essa ideia de CRM, de fidelização, de mostrar os principais canais do que já tá funcionando, porque às vezes que nem tu falou, cara, o médico quer crescer rápido, o que tá fazendo? Tá fazendo TikTok. Tô dizendo que não funciona, acho que funciona e tem vários canais. Mas, poxa, ali dentro da tua base, tu já consegue ver, cara, os principais canais é a fulana, vem desse plano aqui e tal. Por que eu não aposto primeiro naquilo que já tá funcionando, né? Então, a gente meio que criou essa parte de trabalhar a fidelização e aí foi que a gente conseguiu ter um crescimento, assim, cara, absurdo. A gente principalmente virou líder de mercado na área de dermato, cirurgia plástica. A gente tem hoje, principalmente pós-pandemia, que veio muito esse estilo de vida e bem-estar. Então, gineco, que tem esse acompanhamento feminino por muito tempo, pediatra, que começou a entender que o jogo deles também é bastante tempo, que tem que acompanhar ali por 12 anos a criança, né? Psiquiatria, nutrologia, endócrino, enfim. Então, a gente foi acabando ficando muito bom para esse cliente que tem esse paciente que a gente chama aí de recorrência, né? Uhum. E claro, a gente atende todas as especialidades, mas a gente foi entendendo o que a gente faz bem de verdade e acabou ainda puxando ainda mais para esse nicho. Cara, acho que outro ponto aqui de uma outra mini aula nisso é assim, uma vez que você encontrou ali o seu cliente, que você tem seus primeiros clientes, converse muito Exato. com o seu cliente. Porque foi o que vocês fizeram, vocês pararam na frente do cliente para conversar com eles e entender, cara, qual que é a dor aqui? Vocês tomaram um café com o cliente para que ele falasse, cara, meu problema não é esse, eu tenho esses outros problemas aqui. E se a gente pensa dessa forma, em relação até ao paciente do nicho específico, muitas vezes o paciente ele veio ao meu consultório por um motivo, e aí o motivo que ele vai ficar é outro. Eu não quero dizer que porque eu foquei em falar do nicho específico, uma vez que eu sou médico e eu trato uma série de questões, tem muito paciente que ele só quer um médico para chamar de seu. Eu tenho um paciente meu que, sou médico do esporte. Ele me pede opinião sobre todas as outras especialidades
se ele precisa qualquer coisa, porque ele confia em mim. Uhum. E se eu puder resolver aquele problema, eu posso falar para ele, cara, não, vamos resolver isso. Então, a brincadeira aqui que eu acho que o médico faz pouco é parar para conversar com o seu cliente e entender assim, cara, nesse processo todo de resolver o problema da sua fibromialgia, como que foi para realizar os exames que você tinha para fazer? Como que foi toda essa jornada? O que foi ruim? Onde te trataram bem? Onde não te trataram? Para entender, assim, como que eu posso, daqui a pouco, orientar meu paciente a resolver melhor aquilo ali? E o que está sendo difícil para o meu paciente acessar, que talvez eu possa ajudá-lo passando a oferecer isso e, no fim, eu ganho e meu paciente ganha. Eu ganho tanto financeiramente quanto em realização, porque eu vou estar oferecendo uma solução mais completa. Eu facilito a vida do meu paciente a ponto de ele pensar, cara, vale a pena pagar mais nesse lugar aqui. Só que aí tem um negócio que é não se apaixonar pelo produto, Uhum. que eu acho que é um desafio. E o médico, a gente, tipo, se tu perguntar para qualquer médico, quem está escutando aqui, para você que está escutando, me responda. Deixar a enquete aí Seu atendimento, ele é acima da média? Eu tenho certeza que a maior parte vai responder que seu atendimento é acima da média. O que é contra a própria definição de média. Uhum. É aquele estudo do Better Than Average que perguntam, tem na Suíça, tem nos Estados Unidos, fizeram diferentes campos universitários, e eles veem que, assim, 90% das pessoas se diz que dirige melhor do que a média. Uhum. Então, quando a gente vai falar do que a gente faz, poxa, a gente acha que aquilo é muito acima da média, porque a gente fica muito preso em nós e a gente, às vezes, não olha também. A gente superestima a nossa competência e quando é uma prestação de serviço, a gente às vezes olha mais para o que a gente acha que tem valor naquilo do que a gente faz, do que para o cliente na outra ponta. Se vocês tivessem feito isso, vocês provavelmente não teriam crescido, porque vocês não iam olhar para tudo que vocês tinham para melhorar. Como que foi esse processo de não se apaixonar pelo produto e não se achar tão bom assim para que vocês pudessem evoluir? Boa, cara. Acho que é uma ótima pergunta, assim. O que a gente... Eu acho que daí, eu acho que foi uma... É que a gente estava falando, né, meu? Toda oportunidade tem uma ameaça, toda ameaça tem uma oportunidade. Eu acho que a gente não ter vindo com o cacuete de ser da saúde nos ajudou de alguma forma nisso. Porque a gente não vinha com aquelas coisas já, tem que ser assim, tem que ser... Cara, a gente era uma página em branco, a gente estava aprendendo com os clientes. A gente, de fato, conseguia entender como é que era o nosso critério de decisão. Tudo é legal, mas o que tem maior incidência? Porque, assim, cara, tem muita coisa que é muito legal fazendo software. A gente tem um monte de pedido, né? A gente classifica tudo isso, inclusive, no formato que a gente fazia lá atrás, assim. A gente vai vendo, bom, beleza, eu tenho várias coisas para poder fazer aqui. Mas se tudo é legal, nada é legal, porque daí eu não tenho prioridade em nada, né? Então a gente começava a ver a frequência que os nossos clientes que estavam usando, cara, isso aqui poderia ser assim, boa, isso aqui pediu a mesma coisa. A gente sempre focou primeiro em não fazer porque a gente achava bonito, que ia ser legal. A gente fazia porque funcionava e resolvia uma dor. E por não ser da área da saúde, a gente não veio já com definições. Às vezes, por exemplo, se der a pouco o gestão DS começasse por um médico, cara, o prontuário vai ser assim porque eu aprendi daquele jeito lá, o swap lá, e é esse formato. Ah, não, mas eu gostaria de personalizar. Não, mas médico tem que fazer assim. Porra, daí tu já perde os caras. A primeira vez que a gente já chegou com o formato, inclusive foi o Dr. João que nos passou como é que seria o formato, o cara falou assim, cara, pô, mas eu faço o meu diferente, eu quero só um campo de texto. Aí a gente, pá, vamos deixar o cara personalizar a caixinha do jeito que ele quiser. Se ele quer botar um campo único, não chamar de nada, campo único, é o jeito que ele quer escrever, entendeu? Então, acho que por a gente não ser do segmento, nos ajudou, nos atrapalhou em algumas outras coisas, principalmente começar no mercado, assim, né, sem ter ninguém, mas isso fez com que a gente não olhasse muito, acho que a gente nunca teve esse negócio de que é uma dor, assim, que tem em toda a área, mas em tech a gente fala muito disso, né, que a galera se apaixona pelo produto, só que como, eu acho que uma das coisas que nos ajudou muito, Matheus, foi a gente ter tido o David, que é o meu sócio, que é médico, cara, ele é um cara muito fora da caixa, assim, é diferente mesmo, assim, de médico. Ele fez programação antes, ele acabou virando médico porque a família era de médico, mas o sonho dele era ser desenvolvedor, trabalhar na área de vendas e tal. E foi o cara que nos mostrou o que ele estava fazendo. Ele integrava 3, 4 softwares para conseguir resolver essa questão da retenção. E a gente falou, cara, dá pra fazer mais fácil, a gente montou e ele virou nosso sócio depois. Mas o David, por já ter passado por uns outros processos, eu acho que aí fica um bom insight. Às vezes, cara, o médico ele tem vergonha de pedir ou ter mentores, sabe? E às vezes o cara, com uma coisa que esse cara te fala, te muda e te molda de um formato que, cara,
às vezes leva anos para tu aprender aquilo, porque tu já tem já tá um preconceito, né? O David, ele falou sempre muito isso pra gente, por ele já ter tido outras empresas. Ele falou, cara, ó, eu lembro muito assim, ele falou, cara, a gente tem que ter cultura de empresa e a gente tem que ser apaixonado pela cultura e pelo processo que a gente tem. Pelo produto, não. Pode vir um negócio mudar todo o mercado, como a gente tá vivendo com a IA agora. Se a gente tiver processo, tiver cultura, com esse time a gente faz. Se tiver que fazer um outro serviço, a gente faz. Agora, se tu fica apaixonado do produto, fica com aquele mesmo produto o resto da vida, as pessoas te dando feedback, tu não melhora. Que é o nosso serviço. Às vezes a gente tá lá, a gente falou, acima da média, né? Inclusive, a gente tem um negócio logo aí pra, de repente, te dizer se tua consulta é acima da média também. Mas é isso, cara. Tu se apaixona tanto pelo aquele... é assim que eu aprendi e tal, e tu começa a fechar o ouvido, e acho que aí é primeiro que a tua queda começa aí, sabe? Quando tu para de escutar, é óbvio que quando tu começa a ficar muito grande, isso era um diferencial quando a gente era pequeno, a gente brinca que é tipo o jet ski e a lancha, né? Hoje a gente não é um Titanic ainda, mas a gente já se considera ali uma lancha, indo para um pequeno iate ali. Quando acontece uma coisa, é muito fácil com um jet skizinho, que é pequenininho, tu vai fazendo o que precisa. Agora, quando tu já tem uma base legada, cara, tipo, chega a gente nova me pedindo coisa, mas eu já tenho 17 mil usuários que querem aquilo lá, sabe? Então, então tu tem que conciliar isso, né? Com um time maior, enfim. Mas eu acho que esse ponto, assim, de não se apaixonar pelo teu... Cara, isso pode mudar, a IA tá aí para mostrar que as coisas vão mudando, inclusive na área de vocês, no atendimento do médico, né? Eu acho que a gente tem que se apaixonar de fato pela cultura do que a gente criou e pelo processo cara, a empresa para mim é processo. Com isso, independente do que o mercado trouxer, a gente vai conseguir adaptar um produto pro que tá vindo, sabe? Legal, cara. E esse último ponto que tu trouxe, até da ser uma lancha versus um jet ski, eu acho legal para o médico pensar isso, que eu vejo que tem gente que quer crescer seu consultório particular e tá com uma estrutura de custo de vida de uma lancha. Uhum. E aí, para a pessoa largar qualquer vínculo, fazer qualquer coisa, cara, não tem como ela não tem a velocidade de um jet ski para fazer uma volta. É diferente. Só que tem gente que tem essa estrutura por coisas da vida. Poxa, tem compromissos, tem família, e beleza, mas dá para olhar ali mais estratégico para a sua vida e para o seu negócio e mudar. Mas tem gente que faz um outro negócio que é começar o consultório APJ com custo de lancha, sendo que, na verdade, tem um motorzinho de jet ski. E aí eu acho um grande erro. E assim, essa é só uma coisa que veio aqui na mente enquanto tu falava, mas o que mais me chamou a atenção na tua fala foi a questão de que tu falou que vocês tinham a vantagem de não ser do meio da saúde. E que no meio da saúde, quem vem muito com o pensamento viciado no meio da saúde, muitas vezes tem a mente quadrada. Então, com todo respeito aí, nossos queridos ouvintes, eu também sou médico. Se você é médico e está escutando, você já é um médico diferenciado. Mas eu queria saber de ti, cara, que está há 11 anos trabalhando no mercado médico e você é um cara que tem um ponto de vista muito rico, que é o ponto de vista de quem é de fora do mercado médico, vendo o médico. O que tu acha da cabeça do médico e que tu vê alguma coisa mudando? Como é que é a tua visão disso? Legal. Até, cara, acho que é bem como tu falou, né, Matheus? Quem tá nos escutando já entendeu que o jogo tá mudando, assim. Eu gosto de brincar com isso, que quando eu comecei a gestão DS, eu sou de 90, né? E basicamente os meus clientes ali, eu sei cada cliente que assina, né? Hoje é difícil lembrar do nome de todo mundo, mas todo mundo eu já visualizei, enfim. E eu lembro de quando assina, vem certinho lá, a gente já pega a data de nascimento dele e tal, né? Sempre vendo lá 60, 70, 80, né? E aí agora começou a passar, os médicos começaram a vir de 90 e poucos, né? Então eu tô mais velho que os meus clientes, né? E cara, eu acho que a gente tá passando por um momento de mercado, e aí uma percepção Felipe, tá? Que a galera que tá chegando agora mais cedo, eles estão vindo com uma gana muito forte, assim, eu acho que a gente sempre tem aquela tendência, e eu não falo isso só do médico, né? A gente fala isso como vida, a gente que é dos anos 90... fala mal dos caras que vêm dos anos 2000. Os caras que são da década de 80 falam que os de 90 são ruins. Os caras dos anos 70, não sei o que, os caras lá que viveram a guerra. E é sempre a geração, a próxima geração, ela é sempre pior. Só que, cara, tipo assim, a gente vê que os caras já vêm mais nativo digital, os caras já vêm com um pensamento diferente. A gente já tem pego agora alguns clientes que, cara, já tem, inclusive, questão de gestão na própria faculdade, que era muito difícil tu ver
os caras chegando no gestão DS já com uma noção. Cara, já tem umas introduções ali a alguns cursos, ou com cadeiras suplementares. Isso aqui tá mudando bastante, assim, sabe? E eu vejo que, por mais que às vezes, digamos assim, a velha guarda, assim, pô, mas não tá vindo com o mesmo conhecimento técnico. Cara, isso a gente vai ter que entender. Eu acho que eu não sou médico para avaliar a questão técnica, mas o que eu vou dizer, o que eu digo muito para os meus clientes, cara, a questão técnica hoje para vocês é o mínimo. Eu, como paciente indo no consultório, é o mínimo que eu espero que tu seja um bom médico. Isso não é diferencial, mas me desculpa, é a mesma coisa que tu contratar o meu software e eu te prometer que vai ter segurança de dados. Cara, isso é o mínimo que eu tô te oferecendo. Todo software deveria ter uma segurança de dados que é para capacitar que tu possa fazer aquilo. Ser um bom médico, tecnicamente, cara, isso não é mais um diferencial. Só que qual que é o grande ponto? E aí eu acho que tem uma questão, sim, só que se os bons médicos não aparecerem, que são bons de verdade, começarem a botar a cara, fazer marketing, fazer as coisas, tu vai estar dando espaço, de fato, para pessoas que não são tão boas assim. Só que até esse paciente descobrir que ele não era tão bom assim, ele já foi num outro profissional, ele já tá com outro cara, e às vezes ele descobre muito tarde. Então, acho que eu vejo essa diferença de já vir com essa cabeça mais digital, que eu vejo essa dificuldade nos clientes mais antigos de se adaptarem com isso, sabe? Mas está mudando. A galera tem procurado mais, eu vejo o interesse por gestão bem maior. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, a gente começou a ser convidado para um evento que tem aqui em São Paulo, que é o AMWC. Eu lembro da primeira vez que eu fui palestrar na sala de gestão, falei, pô, estourei, né, meu? Me chamaram para palestrar em gestão lá no evento gigante e tal, 2, 3 mil médicos, e nervosão e tal. Cheguei lá para me dar a minha aula, tinha 3 pessoas sentadas, o organizador do troço e o marido da médica, porque ele estava indo acompanhar, e acho que o outro era da organização. E a sala de gestão vazia. Cara, os últimos anos, ela foi aumentando. Naquele ano tinha 50 cadeiras, depois aumentou para aí 100. Cara, hoje tem espaço para uma 300 cadeiras e fica a gente de pé olhando gestão, sabe? Então, tá mudando bastante. Eu acho que quem não, cara, pegar essa onda, e principalmente agora que vai mudar mais rápido, que é a questão da IA, né, cara? Então, coisas que antes tu demorava tempos para analisar, um insight que a gente trouxe é que tu conhecer bem o teu nicho, que é essa questão do ICP, qual que é o teu principal paciente, a gente tem isso lá dentro do Gestão DS, só que agora dá para fazer uma análise com IA, ela te dá descrito, e tu usa isso para, sei lá, para trabalhar teu marketing, enfim. Então, isso já tava mudando, e agora vai mudar mais rápido. Então, a gente tem que ter essa cabeça aberta para conseguir... porque a gente tipo, tu sabe disso, né? O mercado vai dobrar nos próximos 5, 6 anos ali, né? Então, quem não trabalhar isso direito e conseguir se organizar, cara, vai ter mais dificuldade para conseguir mais paciente. A gente tá falando de um mercado maior, é normal, isso vai acontecer. Então, a gente precisa estar mais organizado, e quem começar a fazer isso agora, consequentemente, já vai estar na frente daqui uns anos ali. Cara, assino embaixo, a gente bate muito nessa mesma tecla, foi até legal escutar tu não médico falando isso, assim, que é a questão, cara, a capacidade técnica. O nosso público, ele tem capacidade técnica. Nosso cliente, para ser nosso cliente, tem que ser médico especialista, ponto. Se não é especialista, tudo certo. Ó, você que não é especialista, faça especialização, vai fazer residência, vai fazer essas coisas, porque... é o caminho, entendeu? E não tem gente que busca algum outro caminho, mas assim, ser especialista, esse é o caminho, resolver muito bem o problema. Mas aí entra na questão de que capacidade técnica é algo que só a gente, enquanto médico, sabe. O cliente, ele não sabe o que é capacidade técnica, que é o que tu falou. Eu não consigo julgar se você é bom tecnicamente. Eu quero resolver minha dor. Entendeu? Simples assim. Se tu tá resolvendo pra mim isso aqui, eu não sei dizer se tu resolveu do jeito certo ou não. Muitas vezes acontece tu resolver do jeito certo, mas se alguém tá resolvendo errado, muitas vezes eu como paciente não sei dizer. Eu vim com um problema, o cara pra mim tá sendo bom, sabe? Porque ali a pessoa tem um problema, ela quer saber que você resolve a dor dela. Então, a gente tá entrando aqui numa esfera de quê? Comunicação. Comunicação, não basta você ser bom, você tem que comunicar que você é bom. Então, tu disse muito bem que o bom médico, ele tem que expor a sua boa medicina. Aquela ideia de que o que importa não é o grito dos ruins, é o silêncio dos bons. Exato. Então, que o bom médico ocupe espaços. Só que aí tem as outras competências que a faculdade, a residência, elas não ensinaram. E o médico, ele, por mais que exista ferramental... e hoje existe ferramental, vocês foram muito nessa luta de, cara, vamos construir ferramentas. Se não existir também dentro do médico uma cultura de eu tenho que me transformar para
ter diferencial, porque só capacidade técnica, tipo, isso não vai me levar para o próximo nível, Total. a pessoa vai ficar travada. Esse, eu acho que é um ponto assim que a velha guarda conseguia ir bem com isso, porque o mercado era outro, mas a gente vê que para 10 anos vai dobrar o mercado. A gente teve uma digitalização. Então, hoje não é assim para construir um nome, uma marca, uma reputação. Dentro do pool todo de pessoas que você vê, vocês têm dados de muitas clínicas, né? Pessoas que vocês acompanharam ao longo do tempo. Dessa galera que tu vê aí, que é da década de 90, que está tendo sucesso, que está crescendo constantemente, o que tu nota que são, assim, os atributos que diferenciam, de forma geral, daquele médico que fica mais estagnado, mais travado? Boa. Acho que só antes eu fazer um disclaimer bem legal que tu trouxe isso, cara. A gente tem percebido, e eu acho que não só o mercado, mas eu acho que a principal mudança foi a do paciente, né? A gente, antigamente, cara, a gente tinha ali um problema. Eu já peguei a fase do Google, né? Então o cara já mais ou menos conseguia dar uma olhada, que daí tu ia perguntar pro Google que tu tinha, podia ser só uma pinta ou um câncer, né? Mas aí tu tinha ali a listinha do plano de saúde, meio que te direcionava, era esse o canal que tu tinha. Não tinha muita coisa. Um pouco antes disso, basicamente só existia o telefone. O médico geralmente vinha de família de médico, ele assumia a clínica. Era normal, pô, eu já tenho a carteira aqui dos pacientes que eram do meu pai, o único canal que se tinha era o telefone, então era uma jornada que a gente falava que ela era direcional, né? Aí a gente começou a ter aquele boom dos primeiros dos sites, então já começou a mudar, então eu começava já a dar uma olhada no site do cara, ver se eu gostava. Hoje a gente vive o que a gente fala aí de omnichannel, que é, cara, ele vai lá, ele manda num grupo de amigos para perguntar, ele vai lá e olha tuas redes sociais para ver se vai com a cara. Se já ali a pouco é um negócio que está desatualizado, ele nem te bota nessa primeira possibilidade. Porque, mas os meus pacientes são de indicação, sim, eu concordo que a maioria vem de indicação. Só que a forma como ele avalia isso é muito diferente. Então ele já consegue ver, ele vai lá no teu Instagram ver se faz sentido para ele, porque ele já quer bater o olho e entender se, cara, pô, tenha minimamente aqui, quero ver como é que ele é, vamos ver como é que ele explica, como é que ele se comunica, né? Aí, daqui a pouco, ele já manda mensagem para uns dois, ficou numa seleção final uns dois, né? Cara, aquele que de repente já conseguiu dar uma experiência melhor já logo ali, não demorou para responder, conseguiu dar um primeiro atendimento legal, tirou algumas primeiras dúvidas, um script diferente já, a tendência é tu ir no cara. E o principal, cara, às vezes o paciente, eu digo isso porque eu tô falando a minha jornada, tá? Eu tive que fazer uma cirurgia um tempo atrás e eu mais ou menos fiz exatamente isso. E aí eu conversei com dois. Tecnicamente, eu não sei dizer qual era o melhor, mas o que eu acabei fechando foi o que logo depois que terminou a consulta, deu 2 dias, não tinha respondido ainda. Felipe, olha, o doutor pediu para te perguntar, ele me trouxe essas informações. Ficou alguma dúvida? Tô te mandando esse material aqui. Me chama se tiver algum problema. E eu falei, cara, fiquei mais um tempinho assim. E aí, às vezes, o médico acha que é chato fazer isso, né? Mas não é, cara, eu tô cheio de coisa para resolver. Eu tenho, bom, se o cara já tá se preocupado comigo assim, antes mesmo, eu espero que depois seja parecido. Agora, se o cara não tá nem aí para me vender, então, tipo, será que ele vai me dar acompanhamento depois? Então, eu acho que daí, entrando na pergunta ali, cara, eu acho que eu entendo que essa galera, ela entendeu isso. Porque como ela já viveu num momento em que ela também, como consumidor, é assim, essa nova jornada, tu espera, e eu acho que isso... que eu acho que é um negócio interessante para o médico. Cara, hoje o teu paciente ele não te compara só com o mesmo colega, ele te compara com a experiência que ele tentou lá comprar uma viagem e foi boa, de uma loja legal, sabe? Principalmente a gente tem muito cliente da área de estética. Cara, muitas vezes tu tá concorrendo com uma bolsa, com uma viagem, sabe? Com um presente especial. Então, a gente espera essa experiência muito parecida, cara, de ter um bom atendimento, de ter uma boa comunicação contigo. E eu acho que essa galera que tá vindo mais nova, ela já entendeu que esse jogo é diferente porque já viveu num momento de ser consumidor, se acostumar com isso, esse tipo novo de serviço. Entender, cara, se eu não começar a prestar algo parecido, né? Óbvio que às vezes não vai ser exatamente assim, mas tirar fricções do processo, cara, eu não vou conseguir concorrer nesse. E acho que para mim é um dos principais pontos. Eu acho que já entendeu que essa jornada mudou. Se eu não me adaptar com isso, cara, ficar sempre esperando lá que vai ser indicação, só que não conversa e não sabe que na indicação tem isso de ir lá olhar teu Instagram. Tem lá de mandar no teu... Às vezes tu pensa assim, poxa, não tá funcionando. Aí tu vai lá, nunca abre o WhatsApp da tua secretária, tem um monte de mensagem parada lá, que nunca foi respondido.
Então, eu acho que essa mentalidade de entender que a jornada do consumidor mudou e que o paciente está diferente, eu vejo que é um diferencial do pessoal mais novo, sabe? Cara, muito legal trazer esse ponto da mudança da jornada e da importância de você entender como que é essa jornada do consumidor e até pensar que a jornada dele em diferentes locais para resolver. E agora estou falando da jornada para resolver o problema médico. Uhum. Ele vai ter em outros lugares que são os teus concorrentes diretos, outras experiências. E aí, o que você pode ter como um diferencial? Só que tu trouxe um outro dado para a equação, que é não o que está competindo ali diretamente, mas assim, o que compete a nível da carteira do cara, a nível do meu dinheiro, o meu O orçamento bolso mensal. é o mesmo. O bolso é o mesmo, então eu tenho esse dinheiro mensal que eu posso investir. Beleza. E aí, para quem está escutando aqui, o médico se divide muito entre... para falar para estética e não sei o que é fácil, aqui eu trato doença. Cara, para ambas as situações, essa é uma verdade. Quando a gente está falando em estética, ok, eu estou me movendo em direção a um sonho, eu não estou me movendo em direção a tratar uma dor. A dinâmica de tudo é um pouco diferente. Total, A pessoa vai esperar mais um atendimento assim, meio spa, a pessoa espera um atendimento de uma experiência mais... que realmente... Estou indo a passeio, assim, quase. A pessoa espera isso, então tem esse grau de exigência a mais. Só que quando a gente vai para o cenário de doença, não é que você tem que fazer um show e transformar o seu consultório na Disney. São outras coisas que mostram esse processo coeso. E às vezes não é nada que é espalhafatoso, é assim, a pessoa que está doente, que tem um câncer, cara, ela quer o quê? Ela quer atenção, ela quer silêncio, ela quer um ambiente acolhedor, ela quer que sejam educadas com ela quer compreensão, ela quer uma musiquinha baixa, ela não quer chamar atenção. Sabe, notar que, tanto quando eu olho para dor, quando eu olho para desejo, para qualquer movimento, a pessoa, ela quer uma experiência diferente da experiência de ser jogada numa sala de espera e ficar meio ali sem saber o que acontece, entrar numa consulta, sair com os papéis ou com uma receita digital sem clareza nenhuma de o que vai acontecer depois. Ela não quer essa confusão. As pessoas, elas querem clareza. E eu vejo que tem muito a ver com o teu ponto de que quem entendeu a jornada tem um diferencial, porque quem entendeu a jornada sabe que a consulta não termina quando eu fecho a porta. E essa jornada, ela continua. E eu tenho que trazer clareza para a pessoa em cada ponto. E se eu trouxer isso, cara, o paciente, ele não quer largar a minha mão. E para quem está escutando, pense nos seus pacientes de forma geral. Quais dificuldades eles têm para que vocês possam, de fato, né, abraçar tudo isso e resolver o problema de fato. Cara, eu sempre falo isso, assim, porque o pessoal sempre, às vezes, como a gente tem muito cliente da dermato, enfim, de algumas especialidades que tem procedimentos e tal, o pessoal fala isso, mas para esse cenário é muito fácil. Cara, para qualquer cenário existe. É óbvio que a gente tem que, como tu falou, tem dinâmicas diferentes, a gente não vai esperar uma mesma frequência de um dermato para um ortopedista. São dinâmicas diferentes, são processos totalmente diferentes. Agora, entender a jornada é igual para todo mundo. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aí, sei lá, vou pegar casos extremos, assim, mas, cara, quebrei o braço, tá? Se espera que eu não queira quebrar o braço de novo e que eu não vá lá nunca mais. É isso que se espera. Mas se eu trabalhar, por exemplo, uma jornada desse cara, que, por exemplo, eu fui lá, o cara só lá me operou e tal. Agora, por exemplo, assim, o cara me operou bem, me mandou um fluxo depois de acompanhamento para perguntar como é que eu tava, tá? Ele descobriu que, por exemplo, eu gosto, agora eu comecei a jogar pádel, né? Eu joguei 10 anos de rugby. Já de pergunta, como tá o cotovelo? Eu comecei a jogar, eu joguei muitos anos de rugby, né? Tô todo lesionado. E aí eu pensei, cara, não dá mais, fui pro jiu-jitsu, primeiras aulas, assim, machuquei a cervical. Falei, cara, não é pra mim. E aí tem que achar um esporte que cada um fique de um lado da rede, né? Comecei no tênis primeiro, aí não consigo achar ninguém pra jogar, e agora descobri o pádel lá, que no sul é bem forte, né? Só que aí deu 2 meses de pádel que eu consegui quebrar o dedão, né? Mal mexe esse aqui. Só que, cara, olha só, aonde que eu quero chegar com esse ponto? O cara simplesmente poderia só ter cuidado se eu tivesse que fazer no caso eu não precisei fazer uma cirurgia, só foi na emergência, deu tudo certo. Mas digamos que eu tivesse feito uma cirurgia, o cara pode só me operar e não voltou, tá resolvido. Essa é a jornada que talvez um cara mais antigo pense. Eu pego um cara mais novo,
beleza, agora eu vou me cuidar muito mais para não quebrar o meu dedão. Só que, poxa, cara, tu joga pádel, né? Tem um material aqui para te mostrar algumas coisas, como é que tu faz para evitar lesão, como é que tu faz tal coisa. Meu, a primeira vez que um cara que eu tiver nos grupos, que a gente tem grupo de pádel com todo mundo, cara, gurizada, rompi o tendão de Aquiles, com quem que eu falo? Cara, tem esse médico que me atendeu muito bem. A jornada, ela começa aí, não é só simplesmente tu fazer o teu paciente voltar de novo. É o teu serviço ser tão bom, cara, o teu acompanhamento, não é fazer um show, cara, bom, uma atenção diferente. Cara, esse cara me tratou bem, durante a jornada ele falou comigo, me mandou algumas coisas e eu vou lembrar dele na hora quando alguém pedir. Porque eu vivo com outros caras parecidos comigo que têm as mesmas tendências. Se o cara se machucou, meu, vai lá no Matheus, cara. Cara, tem um ponto assim que eu vejo que nesse mesmo cenário da pessoa que fala, para estética, para isso é fácil, mas na minha área, que é cirúrgica, a pessoa esquece que o jogo não é aumentar a recorrência sempre, porque tem patologia. O sucesso é não voltar, né? Se o sucesso para ti é tu resolver o problema do teu paciente, porque a tua área te possibilita resolver rápido o problema dele, ótimo, você não tem que inventar coisa. Não é sobre, tipo, eu ficar fazendo o paciente voltar se não tem necessidade. Eu quero gerar valor. Então, se eu fiz a cirurgia e resolver o problema, ótimo. Só que aí o ponto é como eu faço ele lembrar de mim. Aquela ideia de top of mind. Exato. E às vezes algo simples como você perguntar para o paciente despretensiosamente como você está. Exato. 6 meses depois. Pô, que médico que operou meu braço na minha vida que 6 meses depois me mandou uma mensagem. Esse tipo de coisa fica. Então, uma provocação assim que para o médico ao invés de pensar em transação, em consulta, pense em termos de relacionamento. Exato. Porque o relacionamento, ele faz muito mais sentido do que a consulta. Teu paciente, ele tem uma vida pela frente e você também, às vezes a gente quer maximizar tudo naquele instante zero. Exato. A gente até fala muito, né, que em gestão, eu gosto muito de indicadores, enfim, que a gente tem um indicador que se chama CAC, né, que é custo de aquisição de cliente. A gente tem um outro que se chama LTV, que é Lifetime Value. O CAC é quanto tu gasta com vendas e marketing para trazer. E LTV é o quanto esse cara vai investir contigo ao longo da jornada. Só que a gente esquece que investir contigo não significa necessariamente só o quanto ele vai comprar de ti. Ele tem outras pessoas, ele pode te indicar. E no final do dia, cara, o negócio da medicina, ele não é um negócio baseado em CAC. Só de quanto eu quero trazer rápido. Ele é um negócio baseado em confiança, em LTV. É pensar no longo prazo. É óbvio que existe dinâmicas e frequências diferentes para cada tipo de especialidade, mas todas é possível, cara. Vamos... Própria oncologia, cara, eu acho que me entendam bem o que eu vou falar aqui, assim. A gente faz um acompanhamento muitas vezes que às vezes não tem retorno, né? Só que às vezes a família daquela pessoa vai lembrar tão bem do atendimento que tu deu, do acompanhamento, tu deu, que além só daquelas 4 linhas da parede, que outras pessoas vão ter o mesmo tipo de problema. E eu vou lembrar de ti, cara, esse aqui foi a pessoa que melhor, sabe? Todos os momentos esteve ali para ajudar. Eu acho que é essa a cabeça que a gente tem, e é uma coisa que eu acho muito louca, assim, sabe, meu? Que tu falou de não entender de como tu tá, sabe? O médico, ele senta para resolver. O paciente chega e te fala de fato a dor que ele está sentindo. Só que às vezes acho que você tem uma cabeça tão treinada em resolver o problema, que já vem com a possível solução, que o problema, de fato, muitas vezes, esse maior, a gente esquece. Total. A gente resolve aquela dor específica, mas tem tantas coisas ali que pensar sobre o problema do paciente de fato, cara, mas olha, ele me falou tal coisa aqui do convênio, ele falou, mas eu resolvi tão rápido aqui, porque vocês têm a cabeça prática de resolver, né? Tem que trazer um diagnóstico e tal, que às vezes você acha que esquece de pegar essas outras nuances que poderiam fazer parte dessa jornada, melhorar a experiência e, consequentemente, às vezes é uma coisa simples, cara, essa mensagem de 6 meses depois, tipo, para toda especialidade, cara, o cardio lá, que também, pô, uma vez por ano o cara tem que fazer um check-up de exames. Manda pra ele, fulano, tá chegando na hora de fazer, sabe? Ou tu tem lá a consulta do oftalmo. Cara, vem fazer a tua revisão, sabe? Então, acho que todo mundo com frequências diferentes, mas essa jornada ela pode ser pensada para qualquer especialidade, sabe? Cara, tem essa coisa da dor que tu falou agora. A gente tem muito a dor funcional, né? E a dor emocional, são coisas diferentes. E a gente tem que ter a leitura, porque por trás de toda dor funcional tem uma dor emocional. E se eu não entender isso, eu fico na superficialidade, eu faço uma excelente consulta tecnicamente, só que eu não realmente gero aquela conexão. Tem um paciente meu que eu lembro muito da primeira consulta com ele, que é maratonista, corria um tempão, queria fazer a primeira outra maratona. Ele entrou na consulta, ele tava, tipo, mexendo assim o braço, se coçando meio estranho, olhava para baixo, não me olhava direito no olho.
E aí ele começou a falar quanto tempo ele corria, que ele queria fazer um check-up. E aí ele deixou escapar, assim, que meu pai teve um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia e tal. Deixou escapar, mas eu vim fazer um check-up. Eu podia continuar e falar assim, não, então vamos fazer o teu check-up para pré-participação esportiva, vamos fazer esse exame, esse, aquele, eu vou te examinar. Ele terminou de falar isso, meio murmurando, chamei ele pelo nome e perguntei, tu sempre correu, tu gosta de correr, tu tinha um plano de fazer uma outra maratona. Aconteceu esse evento com o teu pai. Me diz uma coisa, tu tem medo de morrer correndo? Cara, ele parou. Assim, eu senti que saiu uma tonelada dele, ele me olhou no olho. É a dor de fato ali, né? Não é o exame, é o que... Ele me olhou no olho. Ele tava sem jeito de falar que ele tava com medo de morrer enquanto corria e ele tava pensando em desistir de correr. Ele queria fazer um check-up para ver se ele era minimamente saudável e ele tava com medo de correr. E foi um negócio assim que me marcou muito porque a fisiologia dele mudou extremamente. Tipo, eu vejo isso acontecer, mas aquele foi um exemplo. E, pô, o cara é meu paciente até hoje, passa comigo direto, ele fez a outra maratona que ele queria fazer, ele não tinha nenhum problema. Só que se eu tivesse passado por ele como se não tivesse nada ali, cara, podia ser uma pessoa que deixou de fazer uma coisa que para ele era super importante. E ele me encaminha vários pacientes. Então, tem uma questão que acho que é bom todo mundo entender, que é nessa questão de se fala muito palavras branding, O que é branding? Branding é basicamente você ser capaz de entregar aquilo que você promete de forma consistente ao longo do tempo. E aí as pessoas confiam em ti, teu paciente confia em ti. Branding, esse ativo de marca, e isso reduz o custo de aquisição de cliente. Por quê? Não é porque faz tua campanha ficar mais barata, é porque se você tem uma boa marca consistentemente, os teus pacientes eles vão falar de ti. Claro que também tem o efeito de rede de tipo, poxa, eu vejo um anúncio teu, eu vejo que todo mundo que é amigo meu te segue, pô, isso também influencia. Só que a gente ter um relacionamento bom, a gente fortalecer marca através do relacionamento, isso baixa o custo de aquisição de cliente, não porque a gente necessariamente vai ganhar mais com um cliente ali, por mais que também vá, o paciente vai retornar mais vezes se ele confia em ti, mas ele vai indicar outros pacientes, ele vai e conversão de indicação Cara, é muito alta. Isso tem estudos, né? Mostram ali que o paciente que tem algumas séries de acompanhamentos, enfim, de clientes no geral, ele tem a tendência de te passar, indicar, enfim, né? E pelo contrário também, se a experiência for ruim, a chance dele ser detrator é bem maior do que a chance que ele tem de indicar. Não lembro quantos % maior, essa pesquisa é bem antiga, mas o que tu tá falando ali também eu concordo bastante, sabe, Matheus? Principalmente no momento que a gente tá vivendo hoje de inteligência artificial, que a gente fala de muita coisa, assim, que vai ser copiado e tal. Eu acho que a gente precisa ser verdadeiramente bom naquilo que não tem como copiar. A IA, ela tá aí, ela é realidade, a gente tá tendo vários clientes já usando, tendo resultado, e eu gosto muito de uma analogia que eu já escutei ali assim, cara de empreendedorismo, que, cara, a gente tem que ser um pouco extremo com IA. Aquilo que de fato é processo, repetição, a gente tem que usar e usar no máximo possível. E aquilo que só a gente pode fazer, que é essa escutativa, sabe, cara, é ter esse pensar assim, essa confiança, cara, isso IA nenhuma vai conseguir fazer, sabe? Tipo assim, ela pode analisar a conversa e tudo mais, mas, cara, esse sentimento, esse feeling, aquele negócio que bate na barriga, assim, peraí, cara, sabe? Esse sentimento ela não tem. Então, eu acho que, e aí, hoje eu vejo que um dos erros, não só do médico, mas como empreendedor como um todo, a gente fica no meio do caminho. A gente usa mais ou menos para as coisas que tem que ser usado e ganhar produtividade, e a gente é mais ou menos bom naquilo que a gente deveria ser muito bom do que o ser humano faz, que é gerar essa conexão, sabe? Sim. Então, cara, usa para, de fato, ganhar eficiência e processo repetitivo e usa o máximo possível que tu conseguir disso e, ao mesmo tempo, seja o melhor possível nessa parte que só tu pode fazer, sabe? Que é essa questão aí de confiança, dessa marca pessoal que tu criou, desse canal que tu já teve, isso não vai chegar amanhã, uma AI vai te tirar. Cara, isso tu construiu ao longo de trabalho, assim, sabe? Não vai chegar um cara de IA ali que fez um médico novo de IA. Cara, é a mesma coisa que os caras brincam, assim, vai substituir os médicos. Eu respondo brincando pros caras, assim, cara, amanhã sai um avião tripulado por uma inteligência artificial. Tu vai pegar esse avião? Eu não vou pegar, cara. Eu não pegaria.
né? E aí, claro, eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que eu acho que não vai mudar a rotina. Vai. Eu acho que muita especialidade, e principalmente alguns processos, a gente vai ter essa questão da automatização. Isso é fato, a gente já está acontecendo isso, já está vendo em alguns lugares. Mas eu acho que principalmente essa questão da especialidade, cara, tem coisas ali que a IA ela é muito boa, mas tem coisa que ela não vai ainda, por enquanto, algumas coisas assim, fazer num curto prazo, sabe? Então, eu acho que vai mudar a dinâmica, mas a gente ser bom naquilo que a gente só o ser humano consegue, eu acho que é o caminho para a gente continuar diferente, sabe? Cara, agora tu tocou no ponto de IA, que eu sei que tu é entusiasta. Tu estava me falando aqui antes que vocês têm no prontuário de vocês uma funcionalidade de transcrição que Uhum. transcreve ali a consulta e tudo mais. E que se havia uma teoria por causa de estudos hospitalares que isso ia reduzir o tempo de consulta, Uhum. só A que produtividade. no consultório, de forma geral, não é o que se vê, não foi essa a diferença, mas poupou o médico do tempo de copiar e muito mais coisas foram copiadas. Então, se a inteligência artificial nesse cenário, ela não diminui o tempo da consulta necessariamente, mas o médico ele ganha tempo de alguma forma, no que esse tempo está sendo alocado? Boa. Eu acho que tem algumas especialidades, assim, que a gente vê, e formatos de dinâmica de clínica que, cara, consegue diminuir a rotina, né? Mas para a grande maioria, que é o nosso caso de clínicas e consultórios médicos particulares, especialidade e tal, meio que o padrão do médico já é ter um atendimento diferenciado. O que a gente percebeu, assim, de maior valor, Matheus, foi, a verdade, dados, né? Então a gente passou ali, isso eu falo na média de gestão DS, né? Porque a gente não sabe de um médico específico ali, mas passou de mais ou menos 100 palavras médias para o prontuário para mais de 1.100, 1.200. Aumento de 1.000% aí. Só que, cara, poxa, por que a gente só tinha 100 palavras agora tem mais de 1.000? Né? Só porque tem a transcrição e agora o médico fica falando todo o tempo de diagnóstico. E aí a gente foi conversar com alguns clientes, enfim, começou a aprofundar um pouco mais isso, pediu permissão, claro, tudo anonimizado, o nome do paciente, enfim, para entender o que estava acontecendo ali, né, nessas transcrições. Só que até então a transcrição ela era muito voltada para a parte de diagnóstico, então ela só pega aquilo que de fato é diagnóstico. Só que tudo isso que tu está conversando, cara, a gente começou a perceber que hoje a IA e a evolução que está tendo, ela consegue captar, poxa, eu tenho essa questão do meu resumo do meu paciente que é referente à questão de diagnóstico, mas eu tenho essa outra camada social dele aqui, que, poxa, o pai teve o infarto, não sei o que lá, eu tive medo de correr, fiz a maratona. Às vezes, cara, e assim, a gente cobra do médico aqui, mas, cara, o médico também tem um monte de coisa pra resolver, né, meu? Todo mundo é humano, todo mundo trabalha pra caramba, às vezes pega um dia ruim, o cara não tá 100%, vai esquecer coisa. E eu acho que é isso que a inteligência artificial ela vem pra ajudar. Então, o que são essas rotinas? De a pouco tu quer fazer esse bom atendimento, mas tu vê que na prática, puxa, eu vou ter que ler toda a consulta de novo, entender tudo que foi feito. Cara, a gente tem um caso que é muito legal. Por exemplo, assim, se tem o mesmo caso ali, pô, na próxima lá vai estar, cara, como é que foi a maratona? Palavras pra tu puxar. Cara, tu sabe que o cara ele não gosta de tal coisa que tu recomendou pra ele. Pô, isso aqui, esse tipo de whey não me faz bem. Até gatilhos pra tu começar a falar com ele, pra puxar e, cara, pô, o cara lembrou de mim, sabe? Falou do meu pai. Que é essa conexão que às vezes eu acho que é isso que vai economizar o nosso tempo, vai trazer isso, pô, já começo a partir daqui, olhei rápido aqui, já gera esse rapport com o meu paciente, já tiro aquele medo inicial, porque ele já me trouxe aquele assunto, desde feedback para médico, acho que até estava falando para ti, né, desde que saí da faculdade, difícil tu receber um feedback do teu atendimento e tem que só dar a média, né, sempre acho que o meu atendimento é bom, será que está sendo bom? Sabe, ela conseguir entender quanto tempo tu teve de escuta em relação ao tempo de fala de um paciente que se espera, qual que foi teu grau de empatia, qual que foi, se tu tirou todas as dúvidas ou algumas perguntas ficou sem resposta, se tu interrompeu muitas vezes o paciente, né? E, cara, e uma série de coisas que ele te fala, que, por exemplo, assim, daqui a pouco tu é médico do esporte, né, Matheus? Então, ele falou pra mim que queria fazer os exames, mas ele me falou também que cara, pô, eu tô pra correr isso, eu preciso de um treinador. E às vezes isso passa batido, só que ele já mapeia um possível interesse que se tu tem no teu ecossistema, já gera uma oportunidade de pensar, cara, ó, eu tenho aqui também, dentro da nossa equipe multidisciplinar, um treinador para corrida também, que às vezes ou tu começa a perceber, não tenho ainda, mas tu começa a perceber que isso é comum. Cara, por que eu não faço daqui a pouco um time em volta de mim aqui para conseguir dar um serviço, não só o exame, mas o acompanhamento para o cara não se machucar, enfim. Então são várias coisas que eu acho que é aí que de fato ela vai conseguir reduzir tempo, para tu não ficar toda aquela hora tendo que ficar analisando dados de novo, ela já te traz essa informação mais detalhada e tu consegue gerar mais eficiência no teu consultório, né? Então a gente tem feito coisas bem legais nesse sentido de entender que dessas 1.000 palavras, cara, umas 400, 500 tem a ver com a consulta.
Agora tem uma boa parte ali que tu conversa sobre outros assuntos que tu pode usar para melhorar essa experiência do paciente, lembrar dele, melhorar o teu serviço, essa educação continuada do médico. Isso que a gente está fazendo não é nada muito fora, né? Não é um negócio que tipo assim, o cara nunca aprende isso. Só que no dia a dia é difícil fazer, é difícil lembrar, né? Então acaba que não vai seguindo. Então eu acho que é esses os pontos para te gerar essa eficiência e consequentemente tu conseguir. E aí eu quero que me entendam bem, né? Vender mais. Eu acho que é isso, se a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente tem o dever de vender. Eu só aprendi lá com o meu sócio que é médico, né? Cara, o bom médico, ele tem o dever ético De vender. de ter sucesso e prosperar. Isso inclui vender. Exato. E nessa lógica de eficiência, eu acho o maior ganho de eficiência, que a pessoa tendo um ganho de eficiência na consulta, o que vale a pena focar é não em eu ter minha consulta mais curta, mas assim, esse tempo que eu parei de digitar, que eu use-o para olhar no olho do meu paciente, que é o que tu falou, fazer o que só você pode fazer. Então, se você pode ter uma ferramenta transcrevendo para você, não é sobre poder gastar menos tempo com a consulta, é sobre direcionar mais teu tempo para aquilo que realmente importa, né? Aí. Olhar para o paciente ali de uma forma diferente. E aqui, para mim, está o grande ganho do negócio, porque sempre vai ter uma nova ferramenta, uma nova coisa e tal. Só que, e aí, como que eu uso disso para, no fim, me conectar mais com a pessoa que ainda vive no mundo físico na minha frente e tem uma dor? Eu vejo, assim, que muito legal que tem uma complementaridade, assim, no que a gente faz, que a gente vê que o médico, ele tem necessidade de ferramenta, só que o médico que consegue usar o ferramental é só o médico que desenvolve o cultural também. O cara que consegue, de fato, usar as ferramentas da melhor forma possível é o que desenvolve a questão estratégica e cultural e a visão para fazer as coisas casarem. Eu vi até agora que tu deu uma olhada aqui no relógio. O sócio depois vai... E até tem um negócio aqui, galera. Hoje é um dia diferente aqui, porque o Felipe veio aqui no Café Exponencial, e daí depois, agora ele vai ir para o podcast deles, lá para o podcast do da Prontuário de Gestão, e vai entrevistar o Manzano, que é meu sócio. O Felipe de vocês. O outro Felipe, o Felipe Manzano, que é sócio de Exponencial, e diferente de mim, ele é engenheiro politécnico, e, cara, isso é uma coisa muito legal, que a gente também é uma empresa de médicos e engenheiros. Um dos nossos sócios, ele é também administrador, como você. E essa complementaridade, ela é muito interessante, justamente porque, senão, fica muito preso numa única visão. Só que, cara, cada consultório é um mundo, assim. Uma coisa que funciona para um não funciona para o outro. E é no estresse, na fricção, que a gente cria ideias produtivas, assim, novas ideias. Felipão, pensando aqui no futuro, né? Vocês têm uma projeção de para 2030 ter 50 mil clientes, usuários ativos, né? Vocês estão aí na faixa, pelo que eu vi, dos 15 mil. Já tá chegando perto dos 20 já. Já tá chegando perto dos... Então já cresceu desde então. Já. Para 2030, a meta é 50 mil, o que mostra que vocês, assim... Cara, vocês trabalham com metas, vocês trabalham com números, vocês têm o pé no chão, vocês estão aqui na estrada há 11 anos, né? Fazendo a coisa sem atalho. Que tu vê, assim, para esses médicos todos que vocês querem, esses 50 mil médicos, quem que é o perfil do médico que você quer dentro do Gestão DS? Quem são essas pessoas? Legal, cara. Eu acho que assim, não é uma especialidade. Eu acho que a gente acaba pegando um nicho por ter algumas ferramentas que algumas especialidades já sentiram a necessidade, mas eu acho que o principal médico é esse médico que tem a cabeça de empreendedor. Eu acho que esse é o médico que a gente quer trabalhar dentro da Gestão DS, que entenda que ferramenta, que o software, ele tem que entrar numa caixinha para o médico, cara, de aonde eu estou investindo. E não aquele, o custo lá da assinatura, sabe? Cara, dificilmente quando a gente inicia um relacionamento assim, a gente vai para frente, sabe? E aí eu falo isso assim, cara, a Gestão DS hoje, comparado com alguns softwares do mercado, a gente é um ticket um pouco maior sim, e porque a gente sabe o que a gente entrega, a gente sabe o suporte que a gente dá, e eu vejo que é muito isso que às vezes eu tento levar para o médico também. Poxa, cara,
não adianta tu querer esperar, por exemplo, eu gostaria que meus pacientes tivessem um ticket maior, que comprassem de mim. Só que todo relacionamento que tu tem também, tu quer só sempre, tipo, ser o negócio mais barato possível, sabe? É difícil tu querer que tu, numa ponta, tu consiga esse tipo de paciente, mas ao mesmo tempo toda a relação que tu tem, tu quer pagar o mais barato possível, sabe? E eu acho que o que te faz não é porque assim, eu quero ganhar mais. Não, é ter a mentalidade empreendedora. Eu estou investindo nisso porque isso vai me ajudar a trazer pacientes melhores. É esse raciocínio, sabe? Então, independente do médico solo que está começando, a gestão da S tem soluções. A gente tem clínica com mais de 50 médicos. A gente entendeu que o nosso ICP, a gente tem um público principal que varia em clínicas de tamanho entre 5 a 10 profissionais dentro da clínica, que já é esse médico que passou, digamos ali, igual da startup, o Vale da Morte, né? Então já tem a base de pacientes e tal. Mas a gente tem uma jornada inteira. Então, hoje eu tenho soluções para o cara que está começando, que está ali, às vezes ainda está em alguns horários na clínica de um colega, pegando alguns horários, ele já precisa começar a criar essa base. Existe essa possibilidade. Quando começa já a construir o consultório dele pequenininho, cara, eu quero começar a controlar meu financeiro e tal, tem possibilidade. Quando tem que expandir, tem as ferramentas de marketing, tem a ferramenta do chat GDS também. Então, eu acho que o principal, assim, não é uma especialidade, sabe, Matheus? É essa lógica de ser um médico que, cara, eu quero ter mentalidade de empreendedor. A gente geralmente não consegue avançar muito quando o cara só enxerga o software como um lugar onde eu já vou colocar só minhas informações de prontuário e é isso. Então, ele não vai enxergar diferencial na gestão da S. Então, realmente, não tem por que ele pagar, às vezes, o dobro do valor. Pô, tem aqui um software de R$ 50 que faz, cara, beleza, mas acho que tu tá pensando só em ser um... A gente quer te ajudar, de fato, a empreender, a conseguir mais paciente, a converter melhor. Acho que é essa cabeça de investimento, sabe? Então, é essa galera que a gente olha. Então, quem pensa assim com a gente também vai encontrar uma empresa legal para trabalhar junto. Cara, é sobre saber quem que você quer junto e quem que você não quer também. Isso é muito importante. E tu falou do Vale da Morte, né? O Vale da Morte é aquele momento onde as coisas não dão certo. E Uhum. para quem é o médico empreendedor que está escutando, o médico que está arriscando aí no consultório particular, que está começando. Tem muito custo, pouca receita, não tô batendo no break-even, né? É onde a maior parte das empresas elas quebram, né? A Só que maior depois que tu parte. começa a passar dali, só que eu acho que é essa cabeça, Matheus, é entender que, cara, às vezes tu vai passar alguns anos ali. O importante é tu não desistir, não pode parar, né? Fazer as coisas certas, continuar trabalhando ali com ética, enfim, fazendo o que funciona, que não é aquelas coisas assim, cara, desconfie de coisas que vão te prometer do dia para noite, sabe? Não existe, sabe? Cara, eu empreendo aí há 10 anos, sei que é raro, assim, a gente vê, mas o Uber consegui, cara, o Uber tu não é a Uber, é uma empresa, menos de 1% das empresas que tem esses crescimentos. A grande maioria é empresa que pensa a longo prazo, sabe, cara? É maratona mesmo, sabe? É quanto tempo tu aguenta ali para continuar e o médico, ele tem uma carreira, meu, ele não, é diferente assim, que ele às vezes ele se compara muito com um colega que já tá lá na frente, mas ele esquece que o cara tem 30 anos na frente dele, cara. Tu não Total. vai conseguir recuperar isso em 2 anos. Me Não, desculpa, sabe? e às vezes tu olha para alguém, tu vê o sucesso de uma pessoa, tu não sabe No bastidor. não sabe todo o esforço por trás. Não, E tem pessoas que realmente foi outlier, mas a média não não é é essa. essa. Né? A média não é essa. E quando a gente vê que assim, o médico começa ali no particular, cara, em média vai 2, 3 anos para o cara começar Uhum. a conseguir ter aquilo como a fonte mais relevante da sua receita, se ele se dedica de verdade, de fato. Só que muitos, cara, nesse meio do caminho, eles desistem, eles ficam em dúvida, E, tipo, eu vejo muita gente por aí, muito coach, guru barato, que só fala, cara, vai, acredita e tal. Uhum. E, cara, não é isso que sustenta quando tá lá embaixo. E aí eu quero algo cru e verdadeiro. Não que as coisas não tenham sido verdadeiras até então, mas, assim, algo cru e, assim, teu, cara, do teu Vale da Morte, cara. Vocês passaram aí por um bom tempo acreditando numa ideia e provavelmente não pagando contas, sem pegar investimento externo e tudo porque não foi motivação só. Vocês tinham alguma visão, teve alguma coisa que te segurou em momentos difíceis. O que foi isso? Boa, cara. Acho uma baita pergunta. No nosso caso, que aí eu acho que tem que entender o quanto isso funciona para os médicos, eu acho que sempre no final do dia funciona, que eu acho que é tu escolher as pessoas certas que vão estar contigo nessa jornada. No meu caso, cara, foi tu ter os sócios muito bem alinhados, sabendo que, cara, os três sabiam que isso aqui era um negócio que, meu, é aquela lógica, a empresa ela tem que ser rica primeiro, o sócio ainda não vai conseguir tirar, porque se nessa jornada o primeiro começa já, não, mas eu já queria viver isso aqui, eu já quero comprar minha casa, eu já quero...
é o início do fim, né? Então, o que eu acho que de fato foi o que fez a gente chegar, foi muito esse alinhamento de valores do Marcelo, do André e o David que entrou depois. Claro que a gente não é igual, mas naquilo que é mais importante a gente é muito parecido. Então, os três tinham essa lógica. Ah, mas eu sou sozinho como médico. Cara, mas às vezes tu escolhe o teu parceiro de vida. O teu marido, a tua esposa. E numa fase assim, cara, se isso não tá bem alinhado, às vezes casamentos terminam. Porque, tipo assim, o teu marido quer viver uma outra fase já, a tua esposa quer viver uma outra fase. Tu sabe que... Então, se tu não tiver dessa pessoa que vai te acompanhar, né? Pensa nessa pessoa que, cara, tu tem ali como jornada, ser um sócio, veja que valores vocês têm, se é parecido. Porque, cara, se isso não for muito, assim, parecido no início, cara, a chance de esse negócio não prosperar é muito alta. Porque isso vai mudando as tuas coisas. As necessidades são outras, o jeito de trabalhar é muito diferente. Então, acho que pra gente, o que fez, de fato, a gente aguentar, né, suportar essa maratona passar, foi esse alinhamento de valores e expectativas muito bem claras. Cara, isso aqui só vai gerar dividendo quando chegar nisso. Se a gente quer ganhar mais, a gente tem que chegar nisso primeiro. Isso sempre foi muito regrado entre a gente e é assim até hoje. Cara, quer aumentar salário, tem que bater tal meta primeiro. Isso não acontece. Quero fazer um negócio. Não, a empresa é empresa e a gente recebe como se fosse acionista, sócio dela, né? Então trabalha, tem uma posição. Meu sócio que não... O David, que é médico e não trabalha na empresa, ele não tem retirada nenhuma. Isso foi desde o início. A gente falou, cara, quer ganhar dinheiro, a gente trabalha na empresa. Se tu quiser ficar numa posição de acionista, né, de um dos... tu vai ganhar num possível evento de liquidez, um investimento que entra uma secundária, de acordo com o teu tamanho. Senão, tu pensa assim, a primeira coisa, não, deu caixa ali. Não, peraí, cara, isso aqui é da empresa. Que quer ganhar dinheiro, trabalha na empresa. Né? Isso o David sempre foi muito bem alinhado com a gente. Então, acho que foi isso que fez a gente passar desse Vale da Morte e chegar onde a gente chegou hoje, assim, sabe? Cara, muito massa tu falar isso. E para o médico que tá escutando, tem muita gente que tem sociedade para dividir conta. Fuja disso, não faça isso. Mas um outro ponto que tu tocou olha para a sociedade que tu tem em casa. É a mais importante, cara. Para tua esposa, para o teu marido. E alinhem as coisas, alinhem a expectativa de futuro, joguem o mesmo jogo e olhem para o mesmo lugar. Total. Porque isso é uma das coisas que mais pode segurar a barra nos momentos de arrebentação. Porque se está alinhado entre vocês, não tem que provar nada para ninguém mais. E aí, muito plano, ele não dá certo, porque no plano não tem um alinhamento e não tem uma inclusão das outras pessoas que são relevantes para esse plano. Total. Pô, Felipão, você vai estar já com o Manzano gravando um outro podcast, Prontuário de Gestão. Cara, para quem assistiu esse episódio até agora, 5 estrelas aqui, deixa a avaliação, comentário, depois vai escutar o episódio do Felipe, né, do Manzano, no caso, meu sócio, com o Felipe que está aqui na minha frente, do Gestão DS. E, Felipão, em quais locais o pessoal pode ir para encontrar vocês? Legal, cara. As nossas redes sociais é @gestãods, né? A gente tá no LinkedIn também, a gente faz bastante material. A gente tem o prontuário que você falou ali também, o prontuário de gestão no Spotify, né? Não agora, termina o episódio, depois vai lá dar uma escutada no nosso episódio também. Então, e o canal do YouTube, a gente tem muito conteúdo também. E, cara, se gostar desse assunto de gestão, inclusive não sendo cliente da Gestão DS, isso pra gente não é um problema nenhum. Dentro do site da Gestão DS também a gente tem um portal de educação que ele é aberto. Ele Qual tem vários... é o site? Gestãods.com.br, vai entrar lá, vai ter portal de educação, então lá tem muito curso de marketing, cara, ainda não posso ser cliente de vocês, estou começando, não tenho ainda, cara, tem lá vários mini cursos que a gente já trouxe, clientes que já fizeram coisa, então a gente libera esse tipo de conteúdo porque a gente entende que a nossa missão é ajudar médicos e médicos a construir negócios melhores, né, profissionais da saúde, enfim. E isso não é necessariamente só usando software, né? Isso que a gente está fazendo, a gente está ajudando. Então, fiquem à vontade, podem usar lá. E, cara, acho que eu não sou muito assim de falar em redes sociais, enfim, também, mas se quiser trocar uma ideia, tem vários clientes que me seguem lá. Felipe Ravanello, vai achar no Instagram, a gente troca ideias, responde todo mundo, tem bem pouca gente lá, então dou sempre atenção aí para todo mundo que quer conversar um pouco mais. E obrigado aí pelo convite, Matheus. Legal demais. E para quem quer se tornar melhor médico empreendedor, não deixa de seguir esse canal aqui, seguir esse Spotify. Aí, ó. Que isso daqui, porque isso faz toda a diferença. Siga aí, dê avaliação e depois vai lá, olha o prontuário de gestão, segue também, porque conhecimento transforma, né? Busquem conhecimento. Fechado. Nunca é demais, né? Tá, valeu, galera. Um abração e até a próxima. Felipão, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.